Zcast, tudo sobre zumbido. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Zcast. Aqui é o podcast onde falamos tudo sobre zumbido. Eu sou a Sandra Bastos, médica otorrinolaringologista. E eu sou Lígia Morgante, médica otorrinolaringologista em Belo Horizonte. Sim, e eu em São Paulo, esqueci de dizer. Hoje temos um grande prazer de ter o Hector Onishi, que é médico otorrinolaringologista aqui em São Paulo também. Ele que é professor afiliado da disciplina de otologia e otoneurologia da Universidade Federal de São Paulo. E hoje nós vamos falar com ele sobre zumbido e hiperacusia. Seja muito bem-vindo, Hector. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite, bem-vindo, Hector, um prazer. A gente estava falando agora há pouco, né, que meus primeiros passos aí nesse universo do zumbido foi com você lá no ambulatório da Unifesp, alguns anos atrás aí, e muito legal. Muita coisa a gente já aprendeu de novo, né? Tanto conhecimento emergente aí nesse universo do zumbido, e isso é encantador, né? Eu acho que para nós três, principalmente, né, que realmente estão mergulhados nesse assunto, é fascinante. E aí, esse assunto, que é hiperacusia, vamos começar falando sobre o que é hiperacusia, né? Esse nome aí que para alguns é estranho. Bom, hiperacusia faz parte de um grande grupo de sintomas que a gente prefere. Bom, tem vários jeitos de chamar, mas a gente prefere chamar como sensibilidade a som, ou hipersensibilidade sonora, ou tolerância diminuída a sons. Existem vários sinônimos, mas o que une todos esses nomes complicados aí é a clínica do paciente, que é o paciente que se sente incomodado com barulho. Então, os sons incomodam o paciente de alguma forma. Existem vários tipos de sensibilidade a sons, e a hiperacusia é uma delas, né? É um nome que é mal utilizado porque dá a impressão de que o paciente ouve mais, né? Que ele tem uma audição melhor ou é mais privilegiada, o que é mentira, né? Geralmente são pacientes que têm audição normal ou até perdas auditivas pequenas, mas que se sentem incomodados com sons que não são tão altos assim, não são tão intensos assim. É claro que se você estiver aqui em São Paulo, do lado das motos aqui que saem correndo no meio da avenida, é claro que aquilo vai incomodar qualquer pessoa, né? Mas o paciente que tem hiperacusia, geralmente ele tem incômodo com sons que são do dia a dia, né? Então pode ser cachorro latindo, mesmo que não seja um latido tão alto assim, barulho de coisas batendo, como porta batendo, barulho de talheres batendo, barulhos de, sei lá, Liquidificador, né? Eu estou com a paciente agora, tem pacientes. liquidificador, ventilador, essa ar-condicionado, às vezes, eletricidade de aparelho doméstico, né? Você percebe isso também, não? Sim, mas é claro que isso aí depende muito de pessoa para pessoa, né? A experiência individual é que vai ditar a que esse paciente vai ter sensibilidade. Enfim, mas Enfim, é né? Mas isso. No final das são contas, é sons isso. que realmente não incomodam outras pessoas, né? A maioria das pessoas não se sente incomodada e essas pessoas sentem bastante desconforto, né? Exato. Que são sons que não deveriam incomodar, e o que caracteriza aquele paciente, né, como o sensível a esses sons, é exatamente o incômodo que ele tem, né? Então, se ele termina apresentando aquilo como uma queixa, né, Hector? E não é só não é só se sentir incomodado, né? O paciente, ele, além de se sentir incomodado, ele muitas vezes ele tem reações que são desproporcionais, né? Então você ouve um barulho e fica atormentado, né? Diferente daquele barulho que aparece, né, que passa ali do seu lado, que você ouve e que depois que passou tudo bem, você segue a sua vida, né? O paciente que tem hiperacusia, ele tem reações que são muito desproporcionais a isso, né?
Ele deforma o comportamento, né? Então, assim, o que eu percebo bem é que ele deforma o comportamento. Então, assim, ele deixa de ir para os lugares, né? Ele fica vigiando o vizinho que faz barulho quando está lá né, arrastando o móvel, pisando com salto alto, né? Então, isso pode ser desde como se fosse uma coisa leve a uma coisa mais dramática, né? Que compromete. Não sei se vocês percebem isso, assim, que é o que eu percebo. Tipo, o paciente se muda, ele fica se mudando em busca de silêncio, né? E começa a usar janela, porta anti-ruído, porque ele quer se proteger daquele som, né? Então, Então, uma coisa que é interessante, que às vezes o paciente, a queixa dele é essa, assim, olha, o barulho me incomoda, não é? Mas daí muitas vezes ele acaba utilizando um outro som para camuflar aquele barulho. Então, por exemplo, eu tinha uma paciente que tinha ali uma sensibilidade a determinado tipo de som, e ela colocava o fone de ouvido e escutava música alta para poder encobrir aquele som, né? Então, não é simplesmente uma intolerância ao barulho de modo geral, né? Existem algumas características, né, daquele tipo de som que tornam aquele som mais incômodo para o paciente. E É, isso varia muito de pessoa para pessoa. assim, a intensidade e o tamanho da repercussão que isso vai causar, isso é muito individual, né? Então, assim, como a pessoa vai reagir àquilo tudo, né? E daí, como a gente não pode deixar de lado o nosso querido zumbido, né? Então, vamos envolver agora a associação dessa sensibilidade sonora que a gente chama de hiperacusia, né? Que você descreveu muito bem, com o zumbido. Então, assim, você percebe alguma associação entre essas duas condições, não? Sim, é super comum as duas coisas andarem juntas, né? Então, existem trabalhos que falam que cerca de 40% dos pacientes que têm zumbido têm aumento de sensibilidade a sons ou hiperacusia especificamente. E se a gente for perguntar para os pacientes com zumbido, grande parte deles vai falar que sim, que tem algum grau de sensibilidade sonora, que pode estar associado, né, naquele momento ou aparecer em algum momento da história do paciente. Né? Não precisa ser necessariamente junto. Ah, eu comecei a ter zumbido junto com a sensibilidade. Não. Às vezes uma coisa acaba precedendo outra. Né? Existem algumas teorias para isso. O jeito mais simples de entender é que os dois fazem com que o sistema nervoso central seja mais ativo. Uhum. Se essa atividade maior acontece depois de uma exposição a sons, então você tem, por exemplo, a hiperacusia. Se por acaso a atividade a gente está falando mais especificamente da via auditiva, né, da área do cérebro responsável pela audição, então se esse complexo todo está mais ativo de forma espontânea, então é o paciente que tem zumbido, porque ele não ouve algo que não está sendo verdadeiramente gerado. É, Muito bom. exatamente, exatamente isso aí. E o quadro fica mais dramático, né, Hector? Então, assim, o zumbido, tipo, ele pode ser dramático e a hiperacusia também, né? E isso com graus absolutamente variados, né? E às vezes no mesmo paciente isso varia, né? Assim, épocas que o paciente tem zumbido e incomoda mais o zumbido, épocas que a hiperacusia Tem incomoda mais, né? Então, assim, né? Então fica numa coisa meio, né? De isso aí. Isso aí. E sobre o diagnóstico, Hector? Como é que você faz o diagnóstico? Precisa pedir exame sempre? Que tipo de exame? Sempre uma audiometria? Fala um pouquinho sobre o diagnóstico. Então, o principal é a gente suspeitar, lembrar de perguntar para o paciente, porque muitas vezes a gente acaba esquecendo e muitas vezes o paciente também não associa aquilo como sendo algo importante do quadro. Né? Então a gente sempre pergunta: está mais sensível a som? Barulho alto tem incomodado você? Agora, que tipo de sensibilidade a sons, quando ele se queixa disso, é dever nosso médico de fazer o diagnóstico, né? Não é o paciente que vai chegar e falar assim, eu tenho hiperacusia, eu tenho misofonia. Não, né? Então, esse diagnóstico é nosso. Então, como que a gente faz? Primeiro, a gente deve suspeitar, perguntar para o paciente, caracterizar. Então, essa caracterização do tipo de sensibilidade a sons é muito importante e vai determinar o diagnóstico mesmo, né?
existem alguns questionários que podem ajudar a gente a caracterizar melhor e até classificar esse tipo de sensibilidade a sons. Na audiometria, a gente sempre pede para o paciente também, só que para o paciente que tem sensibilidade a sons, a gente geralmente, então, pelo menos deveria dar essa recomendação para o profissional que for fazer o exame, a gente já deixa, fala assim, olha, paciente sensível a sons. Por quê? Porque se você for pedir, por exemplo, a pesquisa do reflexo estapediano, para o paciente que tem hiperacusia, que tem sensibilidade a sons, ele vai ficar super, para não dizer palavras inadequadas, muito chateado, não é? Por quê? Porque você utiliza um som de alta intensidade, que é muitas vezes inesperado, esperando o reflexo estapediano. Então, para isso, a gente, dependendo do grau de sensibilidade, a gente até pede para a fono não fazer a pesquisa do reflexo. Existem algumas outras medidas que podem ser feitas também, né? Então, a pesquisa do limiar do desconforto, que apesar de ser algo super subjetivo, ainda assim ajuda a gente a classificar um pouquinho esses pacientes. E eu acho que é basicamente isso, né? A parte clínica, os questionários, a pesquisa do limiar do desconforto e muito cuidado quando for fazer audiometria, mais especificamente a pesquisa do reflexo, porque o paciente pode realmente piorar, né, o quadro dele depois dessa exposição ao barulho, tá? Só para assim, só para, né, completar assim o debate, meio que repetindo o que você falou, né? Então, assim, apesar semanticamente a hiperacusia parecer ser que o paciente, parecer que o paciente ouve mais, não é o que acontece, né? Porque na verdade ele percebe mais o som. Mas é isso que você muito bem falou. Então, assim, investigar, cabe a nós, né, fazer o diagnóstico do paciente. Ele veio aqui para isso, né? Ele nos procurou para isso, né? E a audiometria, ela é, de fato, assim, é fundamental, né? Então, a gente não vai considerar que o paciente é normal, até porque existe perda de audição num grande percentual desses pacientes, de fato, né? Então, assim, a audiometria, ela cabe muito bem no diagnóstico como um todo. Não para fazer o diagnóstico da hiperacusia em si, né? Mas para entender, né, o que está acontecendo com a via auditiva daquele indivíduo, né? Para que daí, né, a gente possa conduzir da forma, né, mais adequada possível, né? Então... É exatamente isso aí, né? Então, né, Lígia, você... Exatamente. E interessante também que o paciente, quando ele chega para a gente, principalmente o que tem zumbido associado, ele vem muitas vezes preocupado com o zumbido. Então, o zumbido é algo que, além de incomodar, preocupa, e a hiperacusia é algo que incomoda. Mas, às vezes, ele não dissocia, né, em duas queixas. Para ele, está tudo ali envolvido num universo só. Os sons, né, a hipersensibilidade faz ele ter um desconforto muito grande, ficar muito irritado, e o zumbido faz ele ficar preocupado com o que tem, se tem doença, se tem tumor, mas muitas vezes é isso, está junto e a gente precisa perguntar. Tem uma parcela menor que vem pela hiperacusia só, né? Tem também, mas é importante essa conversa e essa preocupação também, né? Que os pacientes trazem, o que a gente precisa, né, levar em conta, né, o que é preocupante ou não na história, né, se tem perda de audição ou não, se tem algo mais sério. Então, isso é papel nosso mesmo, né, como médicos, de investigar e esclarecer, né? Exatamente, E muitas vezes esses pacientes até acabam passando como pessoas que são chatas, que são frescas, né? Assim, não, desliga esse negócio aí que está fazendo barulho. Não, mas não está fazendo barulho, é um barulho, é um som super baixinho, né? Não, mas desliga que está me incomodando, atrapalhando. Foi até interessante porque teve uma vez que uma paciente veio que tinha uma queixa de sensibilidade auditiva, ela me contou a história e falou assim, olha, você tem isso. Na verdade, ela tinha misofonia, né? Ela tinha um incômodo muito grande com um barulho específico. E quando eu dei o diagnóstico para ela, eu falei assim, olha, o que você tem é isso, tem nome. Aí a paciente falou assim, graças a Deus que eu tenho alguma coisa, porque meu marido fala que isso daí é coisa da minha cabeça, que eu sou fresca, que eu sou chata, e não é, não é? Então, muitas vezes isso acaba passando como uma característica pessoal,
mas é algo que precisa ser tratado, né? Tem tratamento para isso. É fantástico, que é exatamente isso, assim, muito paciente a gente faz, muitos pacientes a gente faz o diagnóstico, né? Porque ele vem achando que ele é assim, que ele é enjoado, uma pessoa enjoada, chata, reclamona, né? Como se fosse aquele chato de galocha que eu sempre falo, assim, é chato de galocha, reclamão, né? E não, ele tem uma condição, né? Ou seja, ele é daquele jeito porque ele tem uma condição. O cérebro dele reage diferente aos sonhos, né? Não são a todos os sonhos, mas são sonhos muito comuns, né? Que nos rodeiam, né? Com muita facilidade, né? Então, é muito interessante, né, de ver. Porque o zumbido não, o zumbido ele vem trazendo a queixa, porque daí só ele ouve, né? Mas a questão toda da hiperacusia, dessa sensibilidade sonora, é a parte comportamental, né? Então, o comportamento dele ele fica muito, assim, pode ficar muito alterado, né? Que daí a minha próxima pergunta para você, Hector, se... Só antes, Sandra, só falando sobre essa questão dessas reações, é interessante a gente lembrar também que vários pacientes, uma parcela relativamente grande dos pacientes que têm hipersensibilidade auditiva também carrega outras sensibilidades, outras hipersensibilidades, né? Visual, tátil, então, assim, Olfatória. olfatória. Então, existem alguns grupos de pacientes que já têm esse cérebro hipersensível, né? E em algum momento a hipersensibilidade auditiva fica mais gritante, mais evidente. Exatamente. E deixa eu te perguntar, Hector, se você, assim, se essa sensibilidade, né, se a hiperacusia, ela, assim, se você se preocupa um pouco mais em com algum paciente especificamente, assim, se ela é motivo de preocupação, sabe, assim, ou quando você se preocupa mais, assim, com o paciente em si, quando ele vem com essa queixa? Bom, essa é uma bela pergunta, né? Mas acho que o principal, inclusive que da mesma forma acontece com os pacientes com zumbido, né? É claro que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar entender o quanto aquela queixa incomoda o paciente, o quanto impacta na vida do paciente. Então, o paciente que tem zumbido e que consegue fazer suas coisas, assim, veja bem, desde que você já tenha investigado e descoberto que aquilo tem uma causa e que já foi tratada, ou que seja um zumbido por perda auditiva, por exemplo, certo? Então, você já investigou, já sabe que não tem nada neurológico mais grave, já corrigiu dieta, hábitos, enfim, todas aquelas coisas que a gente já sabe. Mas o paciente que tem o zumbido já foi investigado e tem um baixo impacto na qualidade de vida. Eu consigo fazer minhas coisas, consigo trabalhar, consigo dormir, de vez em quando ele aumenta mesmo, mas tudo bem. Então, esse paciente é um paciente que vai me preocupar muito menos do que aquele que chega, e alguns chegam para mim dessa forma, sentam na cadeira do paciente e falam assim, olha, o senhor é o quinto otorrino que eu passo, e se você não fizer alguma coisa, eu vou me matar, certo? Esse paciente precisa de atenção, provavelmente até de outros colegas, né, de outros profissionais, de outros especialistas, porque esse sintoma tá atrapalhando a vida do cara, né? Não está deixando ele viver. A sensibilidade sonora é a mesma coisa, não é? Com a diferença que muitas vezes o paciente que tem sensibilidade sonora, ele já chega para consulta com um algodão no ouvido, com um tampão, né, com alguma coisa para tentar se proteger dos sons, né? Então ele de alguma forma ainda tem alguns artifícios para se proteger mesmo, né, daquilo que está incomodando ele, né? Mas independente do grau de incômodo do dia a dia, nas atividades do dia a dia, é isso que você falou, tem pacientes que deixam de fazer uma série de coisas por conta do barulho, né? Não, eu gosto de, sei lá, karaokê, e parei de ir, né? Deixei de ver meus amigos, de confraternizar, de socializar, porque aquele barulho estava me deixando doido, né? Então, quando você tem essas repercussões na qualidade de vida,
aí a gente tem que se preocupar um pouco mais, né? Tem que ver aquele paciente com olhos diferentes e tentar rebolar para fazer alguma coisa ali para melhorar a qualidade de vida deles. Exatamente, que é o que eu falo. O tamanho da preocupação dessa condição é o tamanho da repercussão comportamental que esse paciente apresenta, né? Então, eu sempre digo, se você escolhe ir para uma festa, ou ir, sei lá, ou você quer se mudar para um outro endereço, é você que está tomando a decisão. Mas se você faz isso porque o som que você não gosta está determinando isso por você, tá muito ruim, né? Então, eu não vou na festa por causa do som, eu não vou na casa de fulano por causa do som, eu vou me mudar por conta do som. Então, sabe assim? Então, eu vou reclamar, vou ligar na portaria para reclamar do vizinho por causa do som que ele faz. Então, assim, ou seja, é tudo, né? Ou seja, quem está determinando não é a pessoa, é o incômodo sonoro. Então, assim, ou seja, a deformidade comportamental está enorme, né? Então, imagina isso aí, qualidade de vida, relações pessoais, né? Isso, né? Isso, tomada de decisão. Então, assim, isso envolve né, uma dimensão absurda, né? A repercussão pode ser gigantesca, né? Com certeza, inclusive esse Social e impacto. até profissional, né? Desculpa, Liz. Exato, não, era isso que eu ia falar. O impacto na vida familiar e profissional costuma ser enorme, né? Esses pacientes. Eu tenho paciente que trabalhava em uma condição, em escritório fechado, foi para uma agência grande, onde tem aquelas mesas compartilhadas, aqueles ambientes de trabalho bem, onde está todo mundo ali bem um ao lado do outro, e simplesmente não consegue. Não consegue. Aí, como é que faz? E aí, é até uma situação, às vezes, delicada para a gente, né? Porque, às vezes, o paciente quer que a gente diga que ele não pode, e é difícil mensurar isso, né? Vocês têm experiência com esse tipo de situação? Como é que Você faz? sabe que eu tenho um paciente igualzinho, que na pandemia foi maravilhoso. Quer dizer, antes não tinha esse problema. Na Uhum. pandemia, com o trabalho, né, com teletrabalho, trabalho em casa, em home office, essas coisas todas, é, todo mundo falava, não, por causa disso você deixa de socializar, né? O café, a hora do cafezinho também é hora de fazer fofoca e de Uhum. resolver coisas, enfim. E quando foram retomadas as atividades presenciais, você voltou a ter contato com as pessoas e voltou a ter contato com o barulho, né, do escritório, daquelas coisas todas que você não tinha em casa, não tem em casa geralmente. Uhum. E eu tenho um paciente que se queixou da mesma forma. Eu falei assim, doutor, eu não consigo voltar no escritório, Uhum. não aguento, por favor, me dê um atestado. Assim, independente do grau de sofrimento do paciente, que era óbvio, era muito claro, ainda tem os aspectos legais disso, né? Porque se Sim. você atestar que ele tem que trabalhar em casa, né? Isso para o empregador e na parte de medicina do trabalho, enfim, tem consequências que vão muito além, né, do incômodo e que às vezes a gente é uma coisa nova, né? A gente Sim. não vê isso, né? É E a diferente gente não da tem. pessoa que ficou afastada porque tem ali uma lesão por esforço de repetição, está com dor no ombro, né? Enfim, uma É, hérnia. A gente consegue ver, né? Então tem uma ressonância ali que mostra que tem uma hérnia e isso dá dor no paciente, né? Agora a exato. E como é que a sensibilidade gente vai graduar, né? E ter isso dimensionado, igual a gente faz para uma perda auditiva? Bom, daqui a aqui é uma perda leve, daqui é moderado. É difícil. Por mais que a gente tenha, né, algumas ferramentas para medir, que ajudam, né, o limiar de desconforto, mas isso não é uma relação exata, né? É difícil. é bem complicada. É uma coisa nova que a gente não estava preparado ainda, né? Não tinha tido contato. Exato. É, exatamente. E, Hector, e quando o paciente chega, tipo, com tudo, tipo, o combo completo aí, de sensibilidade sonora, do tipo hiperacusia, zumbido, perda de audição, e aí? O Então, aí, abacaxi, o abacaxi, como é que ele é? Tipo assim, como é que é ou esse seja, todos os encontro? pacientes que eu atendo todo dia, porque todos eles vêm assim. É, então, tem um slide de uma aula que eu dou, que é uma sequência de copos, né? Uma quantidade de água cada vez maior até a água transbordar. Eu gosto de falar que a gente sempre bota
a culpa do transbordamento da água na última coisa que apareceu. É a tal da empadinha da azeitona da empada, né? A azeitona da empada que me fez mal, né? Não foi todas as 20 coisas que você comeu antes dela. Então, o que fez transbordar foi a soma daquilo tudo, né? O que fez você passar mal depois da empada, depois da azeitona da empada, foi a azeitona, sem dúvida nenhuma, mas todas as outras coisas que você fez antes disso. Então, para você melhorar, você precisa tratar todos aqueles fatores ou o maior número de fatores que você consiga identificar e tratar ao mesmo tempo, né? Não dá para simplesmente falar, hoje eu vim aqui porque eu tenho zumbido e o zumbido acontece porque eu tomo muito café. Tá ok, você vai lá, você vai tirar o café, vai melhorar? Sem dúvida nenhuma, mas você não vai mexer no grau de estresse do sujeito, né? Não sabe como que é o dia a dia dele, não sabe se ele faz atividade física ou não, como é a dieta, se ele toma algum remédio, se ele toma algum suplemento que pode fazer mal. Então, se ele é tenso demais, se ele tem uma sobrecarga muscular, articular, se ele tem um problema cervical, são várias coisas que concorrem ao mesmo tempo para aquilo aparecer. Ninguém fica doente de uma hora para outra, né? Você não resolve no dia 4 de março de 2020 virar diabético, né? Você foi diabético muito antes disso, só que naquele dia você passou, mas seu corpo entregou os pontos, né? Então, para zumbido, sensibilidade a sons, tontura, perda de audição, eu acho que acontece tudo da mesma forma, né? É importante que o paciente saiba daqueles fatores todos e que ele trate todos aqueles fatores, né? É claro, aqueles que são possíveis de serem tratados, mas que faça o tratamento de forma simultânea. É claro que o grau de importância de cada uma delas pode ser diferente, né? E vai variar de pessoa para pessoa, né? O quanto a perda de audição incomoda, o quanto o zumbido incomoda, o quanto a sensibilidade auditiva incomoda. Então, você vai dar, nessa sua orientação, ah, importância maior para um ou outro fator, mas todos eles têm que ser tratados. Eu encaro dessa forma, né? Uhum. Se você fizer isso, eu acredito que o resultado vai ser melhor. Perfeito. Concordo plenamente. Concordo plenamente, também concordo plenamente. Se deixar um de Vocês fora, podem discordar, viu? Não é porque eu sou o convidado aqui. Não é comigo. tá, É porque tá. tem que ser. Como é isso aí mesmo, tem, né, Senão Liz? não anda, né? Senão a gente não sai do lugar. Não adianta escolher um, né? Concordo plenamente. Às vezes o Bom, paciente desiste, né? Por exemplo, a gente está conduzindo um e outro, ele pode desistir, sei lá, da gente, vai. E daí, sei lá, ou ele conduz isso com algum outro profissional, ou sei lá. Ou ele, sei lá, se acomoda e vive a si mesmo, né? Então, isso acontece, né? Mas que a uhum. gente tem que ter isso como olhar de que a gente tem que resolver tudo, né? Ou pelo menos tentar orientar ou passar essa ideia, né? Então, a gente não está concordando só porque você é convidado, não, nem porque você é o professor da Unicef. É porque você está Inclu- correto mesmo. Inclusive, até questões sobre o sono, por exemplo, que impactam muito no funcionamento, né, da pessoa, no funcionamento do cérebro durante o dia, né? Então, assim, são várias questões que precisam ser abordadas em conjunto. Se está alterado, tem que tratar. É isso Você mesmo. sabe que isso é uma coisa que eu converso muito com os residentes também, sabe? Então, lá no ambulatório, tem até um colega nosso, que é o Danilo, que é otorrino também, que faz sono, que Sim. está ajudando agora a gente. Se o paciente não consegue dormir, por qualquer motivo, inclusive o zumbido, a primeira coisa que a gente tem que garantir é que ele durma. Uhum, Porque não é possível ser normal se você não dormir, uhum. né? Perfeito. Se eu dormir, quanto mais velho você vai ficando, mais cedo você dorme, né? E mais cedo você acorda também. Se eu for dormir um pouco mais tarde, meu dia seguinte já é completamente diferente. Agora, imagina quem tem insônia ou dificuldade para dormir cronicamente, né? Essa coisa vai se multiplicando, né? A cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano.
aquilo vai ficando cada vez pior, né? E isso impacta, sim, não só na saúde de modo geral, né? Até pacientes com pressão alta, com diabetes, mas também os pacientes com zumbido, né? Que muitas vezes eles botam a culpa no zumbido que não deixam ele dormir, né? E não deixa ele dormir. Então, a gente precisa garantir que esse paciente durma de alguma forma, né? Mesmo que seja de uma forma mais forçada, farmacologicamente falando, ou então utilizando qualquer outro meio para reduzir a percepção do som à noite, mas a gente tem que garantir que ele durma. Perfeito. Também é algo que está sempre, sempre na minha mira ali, enquanto investigando os fatores associados aí ao zumbido. Muito bom. E, Hector, a gente sabe que a hiperacusia, né, as hipersensibilidades aos sons, elas não acometem só os adultos, né? A gente vê também crianças com hiperacusia, é, crianças e adultos com o transtorno do espectro autista, ou não, ou sem o transtorno também. Conta um pouquinho aí o que que você vê e o que que você é, pensa aí de diferente na condução de cada um, no perfil, como que isso se apresenta. Então, eu tenho poucos pacientes que são crianças, né? Uhum. Com essa queixa especificamente. Atendo, sim, aparece crianças, sim. E, coincidentemente, duas pacientes que eu tive, assim, muito, uma em seguida da outra, que são, na verdade, adolescentes e pré-adolescente, adolescente e pré-adolescente, as duas tinham, de alguma forma, se encaixavam de alguma forma no TEA. Tinha ali dentro, estava dentro do espectro autista, mas assim, o diagnóstico foi difícil, né? Você precisa de ajuda de outros profissionais para chegar a isso. Eu não trato isso, no caminho, mas a gente precisa, quando for criança mesmo, né? E a criança já tiver outras queixas sociais, né? De comportamento, eu acho que é dever nosso, pelo menos, suspeitar. Suspeitar, e mesmo que você não trate, você deve encaminhar para um profissional que possa fazer o diagnóstico, pelo menos avaliar adequadamente a criança, para ver, porque o tratamento é completamente diferente, né? Uhum. Tudo bem, paciente que tem sensibilidade a sons, de alguma forma, a gente não falou ainda de tratamento, mas de alguma forma a gente precisa reduzir essa sensibilidade, né? Você vai continuar acompanhando, porque você vai fazer enriquecimento sonoro, você vai ter orientação, você pode até entrar com medicamentos, apesar de não ser a primeira escolha, mas a gente vai acompanhar isso do ponto de vista audiológico, otorrinolaringológico, mas a gente vai precisar da ajuda de outros profissionais, né? Então, a minha experiência foi meio viciada, né? Uma amostra meio viciada, mas eu lembro muito bem dessas duas pacientes. Eu também já tive pacientes até menores que tinham sensibilidade a sons, mas que estavam relacionadas com migrânia vestibular. Elas não se queixavam de tontura, né? Elas se queixavam de enjoo. Assim, ela a gente vai passear de carro e ela passa mal, ela vomita. Então, geralmente tem um histórico prévio ali de maior sensibilidade vestibular, né, de outras queixas associadas. Sempre tem dor de cabeça e reclama que está ruim, que está com dor de cabeça. Então, eu acho que a gente, como otorrino mesmo, não precisa ser nem otoneurologista, precisa pelo menos suspeitar disso e se não souber tratar, encaminhar para alguém que saiba também, né? Muito bom. Também vejo assim com frequência os pacientes migranosos e uma dica, além de perguntar muito, né? A gente tem que puxar essas informações da história, né? Essas outras, mas a história familiar ajuda demais, né? Quando o paciente é migranoso. Tá? Uhum. Agora, só E- completando aí em relação ao paciente TEA, eu tenho uma psiquiatra que eu conheço, que trabalha muito com TEA, e ela encaminha esses pacientes para eu entender e orientar o que vai fazer com a sensibilidade deles, né? A hiperacusia deles, né?
E daí, que é como se fosse assim, o caminho inverso do que o Hector falou. Então, assim, a gente recebe muitas vezes pacientes que talvez não tenham diagnóstico, que daí é isso aí, eu também não dou diagnóstico de TEA, mas a via inversa tem acontecido comigo, ou seja, isso, assim, criança, mais criança e adolescente, vai. Mas vem, tipo assim, não tantos também, porque assim, o meu universo é maior nos adultos mesmo, infelizmente, porque eu acho que seria muito bom, não sei o quanto que assim, porque tem muitas crianças com certeza hiperacúsicas que estão, né, vivendo, e aí e é aquilo lá, o quanto que elas recebem rótulos de reclamonas e tudo mais, e no final elas ficam sem uma condição adequada, né? Mas do paciente ter o diagnóstico, tipo assim, me receber, o que que você faz, o que que você sugere em relação à hiperacusia, né? Isso aconteceu algumas vezes, mas porque assim, é como se fosse uma amostra viciada, porque na verdade tem uma profissional que encaminha para mim. Então, daí eu recebo, desculpa, os pacientes com TEA por conta disso, né? E Uhum. daí é sempre aquilo, tipo assim, a maneira, independente de ter TEA ou não ter TEA, ou não ter TEA, ele tem sensibilidade sonora, e daí a gente vai conduzir independente disso. Claro que daí a maneira como você vai, né, se comunicar com esse paciente, né, aí é diferente, né, dependendo do grau do TEA que ele tenha, né. Mas caso contrário, daí assim, aí você é como se fosse separado, né? Assim, o que que eu faço com a sensibilidade que ele tem, o que que eu faço com o TEA, né? Aí o TEA não é nosso, mas a sensibilidade sonora é, né? Uhum. Então, Então, agora eu lembrei de uma coisa que a gente falou da sensibilidade das outras sensibilidades, né? Então, a minha visão é um pouco diferente, né? Além de otorrino, eu sou acupunturista também, né? Eu fiz a especialização em acupuntura, tem prova, tem título de especialista, essas coisas todas. Então, eu acabo recebendo muitos pacientes por conta disso também. E um dos pilares da medicina chinesa, mudando totalmente de assunto agora, um dos pilares da medicina chinesa é aquela história do yin e do yang, né? Das coisas, do que é positivo e negativo, do que é claro e escuro, enfim, é um conceito interessante. Mas uma das coisas que eu queria falar para vocês é que muitas vezes esse excesso, que é o termo que a gente usa na medicina chinesa, está relacionado, está muito associado e presente nessas crianças ou nesses pacientes. Então, geralmente, o paciente que é muito tudo, ele tem uma sensibilidade a sons, ele é nervoso, tem pressão alta, tem dor de cabeça, ele é mais estressado, ele tem um pensamento mais rápido, ele tem uma voz mais exaltada, ele se incomoda demais com aquilo, né? Ele tem um impacto muito grande nas coisas do dia a dia, e é isso, né? Então, ele vai fazer atividade física de alto impacto, ele vai comer muito, ele vai beber, vai fumar, então são excessos, né? E por causa disso ele tem dor de cabeça, qualquer coisa irrita os olhos. Então, isso tudo é interessante quando você vê essas características mais gerais nesses pacientes. Diferente que a gente chama do paciente que é yang, né? Que ele é positivo, ele é o excesso. Diferente daquele outro paciente que é mais calmo, mais pacato, que o zumbido incomoda menos, que geralmente não tem tontura, né? Tem a perda de audição ali da idade, que tem uma voz mais baixa, ele é mais lento para falar, o raciocínio é mais lento, né? Então, se vocês começarem a notar essas pequenas nuances assim dos pacientes, vocês vão ver que a medicina chinesa tem razão mesmo, viu? É muito conhecimento. É uma forma diferente de enxergar, né, as doenças e as pessoas de um modo geral, mas é muito interessante mesmo. é. Tenho vontade de um dia me aprofundar um pouquinho mais. Deveria, viu? Deveria, viu? Hoje tá muito mais fácil, né? Se bem que a prova do título também é É complicado, ver puxada, né? é puxado. Mas vale a pena, viu? É uma coisa que complementa muito. Eu comecei a fazer por causa disso, né? Uhum. E faltava, foi no ano que eu deveria defender o meu doutorado, estava terminando o prazo, e daí uns colegas, não, vamos fazer, e eu resolvi fazer.
E de todas as pessoas que começaram o curso, só eu que continuei, só eu que faço acupuntura hoje, né? Apesar de eles Olha. terem terminado também. Mas eu não me arrependo, não, viu? É um jeito completamente diferente de ver a saúde, diferente do ponto de vista de encarar aqueles fatos, aquelas queixas, né? Porque Uhum. em momento nenhum é contraditório, não é uma coisa que, Uhum. não, a medicina chinesa fala com coisas completamente diferentes do que você está falando. Não, não é? São só jeitos diferentes de ver e interpretar aquele mesmo fenômeno. Uhum. Agrega, né? Conhecimento sempre é aquela coisa, sempre nunca é demais, né? Ele sempre vai agregar de alguma forma, né? Então, isso dá uma maneira de você olhar para o paciente de uma forma mais ampla, né? Então, e é aquilo que você ganhou estudando e o paciente ganha sendo atendido por você, né? Porque daí é aquela coisa, é o olhar mais, né? Com mais possibilidades, né? Então, sensacional, né? E a grande pergunta desse podcast, que é como que a gente trata a sensibilidade sonora do tipo hiperacusia, Hector? Como? O que que você faz com seus pacientes? Pois é, o que eu falo para os pacientes é o seguinte, inclusive quando a gente vai explicar isso para os residentes e fellows que passam lá no ambulatório, né? Você é sensível ao sol. Você vai se tratar debaixo do guarda-sol? Não vai. Né? Inclusive, o exemplo que o Jastreboff usa nos cursos dele. Né? Então, para você reduzir a sensibilidade a algum estímulo, você precisa se expor àquele estímulo. Para você reduzir a sua sensibilidade ao sol, você precisa tomar sol. É claro que você não vai tomar sol meio-dia, né, na praia, né, de Salvador sem protetor solar. Né? Então, essa exposição, essa dessensibilização precisa ser lenta e gradual, mas precisa ter contato com o estímulo que você é sensível. Né? Então, se você é sensível ao som, você precisa entrar em contato com o som. Então, aquele paciente que chega para consulta já com algodão na orelha, a primeira coisa que a gente fala é que aquilo não pode existir, né? Porque aquilo vai só aumentar a sensibilidade. Se você se proteger do sol, você jamais vai conseguir tomar sol na sua vida. Então, a primeira coisa que a gente fala é essa: precisa se expor ao sol, na verdade, ao som, desculpa. Você precisa se expor ao som. Você não deve se expor ao som de forma ou num ponto em que você vai se sentir incomodado com aquilo. Né? Então, por isso que tem que ser alguma coisa lenta e progressiva. Eu, felizmente, tenho colegas fonoaudiólogas que fazem esse tipo de orientação, esse tipo de acompanhamento dos pacientes e que podem medir, né, com as medidas psicoacústicas ali, com a IBL, com as outras coisas, com outras alternativas de avaliação, como que aquela sensibilidade está evoluindo, né? Então, para isso, a gente precisa de muita orientação e a gente precisa de outros colegas profissionais que façam esse acompanhamento em conjunto, não é? Porque, mesmo que eu diga para o paciente, né, existem coisas que podem ser reguladas, por exemplo, num aparelho de audição ou em algum outro dispositivo, que vão tornar isso uma forma, isso vai acontecer de forma mais natural e mais simplificada, né? Diferente de você falar assim, olha, você tem que se expor ao som, primeiro vai no barulho baixinho e vai aumentando gradativamente. O conceito é esse, né? A essência é essa, né? Mas como fazer isso não é tão simples quanto parece, né? Então, se você tiver condições de fazer isso, paciência para orientar o paciente, perfeito, ótimo, né? Caso contrário, você precisa se aliar a outros profissionais que têm essa formação, que são capazes de orientar o paciente de forma a fazer essa transição da forma mais calma e pacífica possível. Mas é possível tratar, sim. Exatamente. Quando eu comecei nesse universo das sensibilidades sonoras, eu achava a nossa hiperacusia como se fosse quase inalcançável, né?
E hoje eu vejo que não é bem assim, né? Então, assim, o paciente, inalcançável que eu falo do ponto de vista de resolução dela, né? O Jasper falava isso mesmo, né? Ele falava assim, ó, o paciente mais difícil é o paciente com hiperacusia, né? Pois é, a gente Ele ouvia falava, isso, eu né? lembro, eu lembro do curso dele, ele falou isso, né? É. Só que eu não sei, não é a sensação que eu tenho hoje, entendeu? Não vou dizer que é fácil tratar a hiperacusia, mas às vezes eu me surpreendo. Tipo isso, exatamente, da orientação de tirar os tampões, às vezes os pacientes tiram tão rápido, que eu falo, "Tipo, não nem precisava ser tão rápido. Eu lembrei de um paciente agora que ela usava desde garota, e ela tinha o quê? Sei lá, perto da minha idade. E ela simplesmente parou de usar. Então, assim, o quanto que era um condicionamento envolvido, entendeu? Simplesmente usava e talvez não precisasse, ou de fato ela se convenceu de tudo aquilo que eu expliquei, entendeu? Assim, aquilo, né, foi tão explicativo que ela se convenceu, né? Mas eu fui quebrando as barreiras, assim, em cima dessa coisa de ser inatingível a resolução da hiperacusia, e não é tão bem assim, né? Então, é aquela coisa, para quem é portador, né? Para quem está nos ouvindo, né? Tipo assim, não, claro, é aquela coisa, eu sempre falo, o receio sempre vai existir, mas não precisa ter medo dessas situações, não, né? Por mais, assim, aterrorizante talvez seja uma palavra meio exagerada, mas assim, por mais dramática, né, que a situação seja, né? Talvez seja uma palavra que caiba melhor, né? E eu uso muito o termo homeopático, assim, a gente tem que fazer em doses homeopáticas, ou seja, eu Sim, tomando, assim, como se estivesse tomando, ou seja, se expor aos poucos, né, como você falou, lento e gradual, né? E outra maneira que eu falo é você sair da zona de conforto, né? Então, assim, você se respeita, porque não pode ser uma tortura, mas ao mesmo tempo você tem que se desrespeitar. Então, para que você um dia tolere mais, então, assim, ok, é muito, mas se você fica sempre aqui, não vai mudar nada. Aí você vai um pouco, ou seja, se desrespeita, né? Ou seja, sai da zona de conforto para você ir, né? Se confrontando com aquela informação que é desagradável, né? Então, isso tudo eu acho que fica mais fácil do paciente entender a participação dele, né? Nesse processo como um todo, né? Que ele tem Perfeito. que participar, né? Eu acho que quando o paciente que tem uma queixa que às vezes aquilo que foi dito, eu não sei quem de vocês falou isso no início, que o paciente entende que tem um distúrbio que é passível de tratamento e não é só simplesmente uma chatice. Então, ele teve a queixa dele validada. E aí a gente explica para ele até a fisiopatologia, porque paciente de zumbido e hiperacusia é aquele que mini aula que a gente tem que dar e explicar para o paciente entender, olha, faz sentido. Então, eu tenho uma questão que tem um motivo de existir e existe um tratamento. E essa pessoa está aqui disposta a me ajudar, né, dessa forma ou com outros profissionais. O paciente entende isso, eu acho que isso facilita. E também levando em conta aquele olhar, né, de quem é o paciente ali em relação à preocupação, né? Foi a pergunta da Sandra, assim, não, esse paciente aqui eu preciso dividir ele com o psiquiatra porque tem um grau de ansiedade, autismo, tem né, um risco, né, dessa parte, a gente precisa tratar essa questão emocional, precisa de terapia junto com um psicólogo, ou vai ser o treinamento direto, o paciente já entendeu, está disposto, está orientado, e a gente vai partir para literalmente um treinamento ali com a fono, e isso a gente vê ali com cada paciente, né? A forma como o paciente recebe e entende, isso ajuda muito a trazer o paciente para junto, né, do tratamento. outra coisa que eu gosto de falar para os pacientes, de zumbido inclusive, é que vão ter dias bons e vão ter dias ruins, Uhum, né? E isso não significa necessariamente que ele tenha piorado, uhum, né? Mas muitas vezes isso ajuda a gente a identificar fatores que são importantes para ele no desencadeamento de novos sintomas ou então na piora clínica. Então eu uhum. sempre falo para você, olha, piorou? Então tenta ver o que que você fez, porque alguma coisa você fez de diferente, né? Que pode ser que você comeu, que você bebeu, inclusive medicamentos, ou então está relacionado com a parte emocional, Uhum. né? Eu tive um paciente há pouco tempo aí que teve uma piora importante da tontura e do zumbido, que estava controlado, né? Estava bem. E daí quando você vai ver, não teve nada, não teve nada, não teve nada. Não, teve sim. Ah, eu fui para uma festa, é verdade.
eu comi um pouco mais, mas na hora não associei, achei que aquilo não ia ser importante, eu já estava comendo chocolate antes, e estava tudo bem, enfim, né? Sempre tem alguma coisa que faz o paciente sair do equilíbrio aí, né? E isso é importante até para o paciente se conhecer. Fala assim, não, eu sei que se eu fizer isso, isso pode piorar, né? Ou então, não, eu piorei, mas é porque eu, sei lá, comi chocolate, né? Então, eu gosto de brincar com os pacientes também que quando isso acontece é que nem ressaca, né? Assim, você sabe que chocolate te faz mal, mas você quer comer mesmo assim? Então, beleza, mas lembra que no dia seguinte o zumbido vai aumentar, que nem dor de cabeça de ressaca. No dia seguinte você quer beber, mas no dia seguinte você vai ter ressaca. Então, é a relação de causa e consequência, né? E da mesma forma que piorou, depois que aquilo tudo passar, o quadro vai voltar ao que era antes, né? Então, esse autoconhecimento é importante para o paciente, para ele saber quais são os fatores que são importantes para ele especificamente. Uhum. Isso mesmo, e que tá tudo bem, né? Quando acontecer de piorar, como tudo na vida, né? O sono, eu durmo super bem, mas passei por um problema, o sono piorou, depois vai voltar de novo. Porque às vezes o paciente, ele tá aqui, já aconteceu algumas vezes, inclusive, esses dias, teve um paciente que chegou assim, e aí, como é que você tá? Tá melhor, tô bem. Mas eu quero saber, pode piorar, vou continuar bem assim? Aí a minha conversa é muito parecida com essa aí, Hector. Exatamente. Tem uma coisa que você, agora, nesse comentário, eu lembrei, assim, porque, assim, falando da hiperacusia e do zumbido, né, tem um detalhe nos dois, assim, que é o zumbido acompanha o paciente onde ele estiver, né, onde vai, o zumbido tá junto, né, o zumbido não dá trégua, né, e a sensibilidade sonora tem os períodos de trégua, porque ele só vai acontecer na exposição àqueles ruídos, então, assim, isso não minimiza o desconforto que o paciente pode ter. Nossa, travou um pouquinho minha imagem, né? Ou seja, o sofrimento ele pode ser tanto ou até maior, mesmo não sendo assim, tipo, como se fosse 24 horas por dia, que muitas vezes acontece no zumbido, né? Mas isso é bem interessante, né? Porque o paciente fala, é o único respiro que eu tenho, na verdade, nas sensibilidades sonoras, né? Isso aí na hiperacusia, é quando eu não estou com ruído. Então, assim, mas aí no que aquele aparece, aí é aquela intensidade, né? Daí aí tá tudo instalado, né? E daí, só antes da gente terminar, eu queria só perguntar se você, assim, se tem alguma orientação medicamentosa, Hector, que você faz para hiperacusia, se indica alguma questão de abordagem psíquica, ou a orientação é basicamente a exposição sonora? A minha principal orientação é realmente enriquecimento sonoro, né? Medicamentos, a gente sabe que não tem nenhum que tenha evidência científica que pode ajudar. Eu lanço mão de medicamentos se o paciente tiver alguma outra condição que possa se beneficiar de medicamentos, né? Então, quando eu vou conversar com os residentes, eu gosto de falar que paciente com zumbido, você pode tratar a causa ou a consequência do zumbido. A causa a gente sempre tem que tratar, certo? Agora, se por causa do zumbido ele não consegue dormir, de novo, voltando ao exemplo que a gente falou, a gente tem que garantir que ele durma, certo? Então, você vai entrar com medicamentos para ajudar no sono do paciente. Se por causa do zumbido ou da sensibilidade auditiva ele tem crises de ansiedade ou sintomas de ansiedade, eu não vou chamar de ansiedade ou depressão, porque aí a gente nem tem informação para tratar esses pacientes mesmo, né? Mas se ele tiver algum sintoma de ansiedade e depressão, você até pode entrar com alguma coisa para ajudar na ansiedade e depressão, né? Desde que não sejam quadros, né, mais floridos aí que a gente precisa realmente da ajuda do psiquiatra. Então, quando a gente fala de tratamento medicamentoso para esses pacientes com sensibilidade, eu, particularmente, uso quando tem alguma outra condição e você quer tratar aquela condição. Mas tratamento medicamentoso para hiperacusia, misofonia, sonofobia, não existe. Pelo menos até agora, né? Que tenha uma comprovação de eficácia, que tenha eficácia comprovada. Uhum. Uhum.
Muito bom. Vai avaliando individualmente, né? A gente consegue conduzir cada paciente ali de acordo com cada necessidade. Exatamente isso. Não sei se Sandra tem alguma experiência diferente, quer complementar alguma coisa antes da gente terminar? Eu tenho o meu olhar lá psíquico para os pacientes, né? Que eu acho que em muitas, porque é aquela coisa que você começou falando, né? É um som que o indivíduo não gosta daquilo, né? Ele não gosta daquele som, né? Então, se a gente olha do ponto de vista psíquico, tem um motivo para isso, né? Essa é daí, assim, a abordagem psíquica no formato terapia cognitiva comportamental, ela pode cair muito bem nesse entendimento. E daí você pode ter, assim, a modificação comportamental, né? Porque daí tem todo comportamento reacional contrário a essa informação. Então, é uma abordagem que ela pode ter algum benefício, né? Então, assim, mas eu concordo, medicação não, e tipo, a orientação principal, que é que você falou, termina sendo a exposição gradual mesmo, né? Mas o paciente ele pode se beneficiar com a abordagem psíquica também. Exato. Muito bom, muito bom. Hector, muitíssimo obrigada pela presença. Foi muito bom ter você aqui nesse episódio do Zcast, uma Imagina. conversa maravilhosa, muito esclarecedora. Tenho Eu que certeza agradeço o aí que convite. vai ajudar muita gente a esclarecer, tirar muita dúvida. Foi extremamente didático, né? Acho que a gente fez para isso tá para o público diverso aí, assim, o Hector, nossa, Hector, ó, Quer dizer, é o que a gente espera, né? A gente espera que eles tenham entendido alguma coisa. foi demais, eu amei, eu amei. E alguma mensagem? Fala aí, Lígia, que eu falo demais. Tem alguma mensagem que você queira deixar aí, Hector? Não, só persistam para aqueles pacientes, para que eles persistam, porque tem jeito, sim. E para os colegas otorrinos que também tenham um pouco de paciência, tem muita coisa que a gente aprendeu, né? Com o tempo, quer dizer, não só a gente aqui, mas muita gente aprendeu sobre zumbido, sobre hiperacusia. Então, busquem alternativas, busquem conhecimento, que você vai conseguir ajudar o seu paciente de alguma forma. Mesmo que seja para encaminhar para algum outro colega. Maravilhoso, isso mesmo. E mandem dúvidas, comentem e continuem acompanhando. Assistam os outros episódios, que eu acho que são complementares. O que a gente quer que com o Zcast é trazer informação, né? E saber quais são as dúvidas também é muito legal, é muito bom. Exatamente, Meu muito obrigado, né, ao Hector, foi demais, eu adorei. E daí eu espero que todos, né, aproveitem, né, e tenham aproveitado bastante aí ouvir nós três aqui nessa bela discussão com o Hector, sim. Meu muito obrigada, Hector. Imagina, eu que agradeço mais uma vez e estou aí à disposição de vocês. Sim. Zcast, tudo sobre zumbido.